Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nesta noite, estamos na responsabilidade de ministrarmos a palavra do Senhor. E aí nós estamos aqui no culto da família. E aí esse ano está aí em cima, 2026, o ano de Timóteo, o ano do discipulado. E aí, quando estava preparando esta mensagem, tinha um texto separado. E aí nós vamos falar de discipulado, mas nós vamos falar de discipulado também, que o discipulado começa na família. O personagem central do nosso ano é o ano de Timóteo. E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando escreve a Timóteo. Ele diz que as escrituras brotaram no coração de Timóteo, foram plantadas no coração de Timóteo pela sua avó e pela sua mãe. Então, as primeiras pessoas a discipularem Timóteo não foi Paulo, foi a avó e a mãe de Timóteo. Então nós vemos aqui que deixa claro que o discipulado começa em casa. O grande problema é que nós temos terceirizado as responsabilidades. E aí passamos a obrigação de discipular para a igreja, de ensinar para a escola. E aí nós somos o quê? Terceirizadores. A síndrome de Adão caiu sobre nós. Conhece a síndrome de Adão? Passar para outra responsabilidade. Adão falou para Deus assim, ó, a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Das duas, uma, ou esta mulher é culpada, ou o Senhor que me deu esta mulher é culpada. Eu não tenho culpa de nada. Isso se chama síndrome adâmica, é a terceirização da responsabilidade. E nós herdamos. Trazemos os filhos para a igreja, deixamos lá no ministério infantil, para que os filhos sejam instruídos no caminho do Senhor. E aí vai dizer, não, mas eu levei para a igreja. Mas eu deixei lá no ministério infantil, eu deixei lá na escolinha. Eu deixei lá, entreguei na mão da tia. Isso é terceirização de responsabilidade. É isso que a Bíblia fala? Não. A Bíblia fala, instrui a criança no caminho que deve andar. Instrui quem? Pais, responsáveis. Não é função da igreja. A igreja só vai aperfeiçoar. Essa é a função da igreja, aperfeiçoar. Lembra quando o apóstolo Paulo fala lá dos 5 ministérios que Cristo deu à igreja? Qual é a finalidade dos 5 ministérios que Cristo deu à igreja? O aperfeiçoamento do corpo. O apóstolo Paulo, quando fala sobre a Santa Ceia, ele fala assim, ó, aquele que está com fome, coma aonde? Em casa. Aí a pessoa está pensando que é só o alimento físico. Não, é tudo. Está com vontade da palavra, de aprender a palavra? Aprenda em casa. Na igreja, venha tirar dúvidas. Agora, você quer comer tudo aqui, filho? Você só quer aprender aqui? Não quer fazer nada em casa? Não quer discipular os seus filhos? Não quer transmitir autoridade? O princípio é em casa. A igreja é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Essa é a função da igreja. Não sou eu que estou falando, não. É o apóstolo Paulo falando à igreja de Éfeso. Não sou eu que estou falando. Você pode falar, o pastor Jorge está inventando essas coisas. Não sou não. Ele fala, ó, Cristo estabeleceu pastores, apóstolos, evangelistas, doutores, mestres, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Não é para discipular, não é para ensinar, não. Isso é função da família. A família precisa instruir, a família precisa ensinar, a igreja vai aperfeiçoar, vai dar acabamento. Quem faz a obra grossa, filho, é a família. Quem faz base, cava buraco, enche de concreto, levanta a coluna, isso é a família. A igreja, acabamento. Isso é a função da igreja. Função de fazer base, criar base, estrutura, família. Não estou inventando nada, não estou criando nada, não estou falando novidade. Só estou lembrando algumas coisas que a gente esquece. Porque, como eu falei, nós somos acostumados a terceirizar a responsabilidade. Aquilo que é função nossa, nós passamos adiante. Porque é muito cômodo.
Só que o apóstolo Paulo deixa claro que o discipulado de Timóteo começou dentro da sua casa. E aí nós pegamos a história de Timóteo. Timóteo é filho de um pai grego e uma mãe judia. A mãe de Timóteo podia falar: isso é responsabilidade do meu marido. Mas o marido dela não professava a mesma fé. Então ela serviu de instrutora, discipuladora. Ela fez o trabalho que lhe cabia. Já que o pai não professava a mesma fé, o que ela fez? A fé que ela recebeu da sua mãe, ela transmitiu para o seu filho. Deu continuidade àquilo que é necessário que a igreja faça. Eu recebi e da mesma forma que eu recebi, eu vou transmitir. Vou dar continuidade à estrutura que nos cabe. Isso é discipulado. Eu recebo e transmito. Eu me encho e transmito. Não adianta se encher e não passar nada adiante. Nós precisamos dar continuidade a essa estrutura, essa engrenagem, para que ela continue funcionando. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Deuteronômio, só para a gente lembrar algumas coisas. O Senhor falando, lá na releitura da lei, o livro de Deuteronômio, Moisés vai relembrar o povo, vai repetir, já ali nas portas da entrada da terra prometida, nos últimos dias ali de Moisés, Moisés está relembrando o povo de algumas coisas, de alguns acordos, de alguns pactos que Deus faz com o seu povo, trazendo à memória, porque durante 40 anos o povo foi caminhando e a lei ali, ele foi tratando com o povo durante 40 anos. Então no último ano ali, eles já estão nas portas da terra prometida e Moisés está aqui fazendo uma releitura de todas as leis. E aí ele vai falar com o povo, capítulo 4, ele diz assim, em nome do Senhor: não esqueçam, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: não esqueçam, no dia em que vocês estiverem diante do Senhor seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam e temem-a durante todos os dias em que viverem na terra. Também ensinem aos seus filhos. Vocês vão se reunir, eu vou transmitir a minha palavra a vocês, e depois vocês vão fazer o quê? Guardar no coração e ficar por isso mesmo. Foi isso que ele falou? Vai passar para frente. Vai transmitir. Vai dar continuidade. Você não vai somente aprender, você vai continuar transmitindo conhecimento. Aquilo que eu aprendi, aquilo que o Senhor me ensinou, aquilo que eu entendi, eu preciso dar continuidade. E isso em todas as esferas. Dentro de casa, dentro da igreja. Aonde eu estiver, eu preciso ser um instrutor. Eu preciso ser um discipulador. Eu preciso transmitir esta mensagem. Então isso faz parte da nossa estrutura. Caminha aí para outra página, capítulo 6 de Deuteronômio. Capítulo 6, versículos 5 ao 7. Eu gosto muito desse texto. Capítulo 6, versículo do 5 ao 7 diz: portanto, amem o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Para que essas palavras que hoje ordeno estarão no seu coração. Vocês a inculcará a seus filhos. Delas falará quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-se. Isso aqui é quando? O tempo todo. O tempo todo. Vamos isso aqui, entender. Quando estiver sentado em casa, estiver comendo, discipulado. Quando estiver na rua, andando pelo caminho, for passear, for fazer qualquer coisa, o que vai fazer? Discipulado. Ao deitar, discipulado. Quando levantar, discipulado.
O tempo todo. Instrução. Ensinando a guardar tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, tudo aquilo que o Senhor falou conosco. Nós precisamos passar adiante. Ele está falando de continuidade. Não é igual nós estudamos lá, por exemplo. Você estudou no ensino médio. Eu não vou falar de educação infantil, porque eu não entrei na educação infantil não, né? Eu já entrei na primeira série antiga e fui embora. Não fiz pré-escola não. Mas você estudou no ensino fundamental? Você fez 8 anos. Hoje em dia é 9. Porque a antiga classe de alfabetização hoje faz parte do fundamental. Ali você tem um tempo até você completar aquilo ali. E ali você encerrou aquele ciclo. Na vida ministerial, não. Na vida discipular, não. O discipulado começa quando seu filho nasce e só quando o Senhor chamar ele ou te chamar. Aí termina. Enquanto estiver vivo, o discipulado continua. É para sempre. Não tem um tempo determinado, não tem 9 anos. Não tem 3 anos igual no ensino médio. Não tem 4, 5 anos dependendo aí do curso superior. Não. É sempre. É um chamado para sempre. Não tem um tempo determinado. Não tem uma delimitação esse discipulado em família. É para sempre. Porque filho não deixa de ser filho. Filho casa. Casa. Deixa de ser filho. Filho envelhece. Deixa de ser filho. Então o discipulado vai ser até quando? Para sempre. Não muda. A gente pode querer mudar, a gente pode querer negociar, a gente pode querer dar um jeito, mas não tem jeito. É um princípio. Ao deitar, ao levantar, ao estar em casa, ao estar caminhando, aonde estiver, transmita a lei do Senhor, os ensinos do Senhor, a palavra do Senhor. Guardando no coração todos os dias. E aí eu gosto desse texto quando ele fala assim, ó, vocês as inculcarão na cabeça dos seus filhos. E aí eu peguei as três linguagens aqui, eu peguei do grego, do hebraico e do latim. Em hebraico é instruir com insistência, não parar de fazer essa instrução. Não tem como parar. No grego, é fazer penetrar. Ou seja, quando está falando inculcar, é fazer entrar na cabeça do indivíduo. Aí junto com o latim, é apertar com força até que entre na cabeça do sujeito. Eu gosto mais do latim. Você vai pressionar a cabeça do sujeito até que ele aprenda a lei do Senhor. Você vai forçar até entrar na cabeça do indivíduo que ele precisa de Jesus todos os dias da vida dele. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fora disso está perdido, é perdição, é inferno. Acabou. É todo dia. Pastor, tem que pegar leve. Não, ele está falando aqui, pega pesado, encuca, prensa, força na cabeça do seu filho até que ele aprenda. É isso que o texto está dizendo. E aí, a gente esquece desses princípios. E aí a gente vai esquecendo. Mas nós não podemos esquecer. Assim como Paulo falou para Timóteo, ensina, quer tempo, quer oportuno ou não, ensina a palavra de Deus. Então, nesta noite, nós, como famílias, somos chamados para continuar fazendo discípulos dentro da nossa casa. A primeira igreja que nós temos como pastores é dentro da nossa casa. Que você tem, como qualquer ministério que você exerça dentro da casa do Senhor. A primeira pessoa que você deve discipular é dentro da sua casa. É dentro da sua família.
depois fora. Então nós começamos primeiro na nossa casa. E aí é como eu falei, a história de Timóteo deixa isso claro. Antes dele chegar até Paulo, ele já era instruído nas escrituras do Senhor. Paulo deixa isso claro. Primeiramente nasceu no seu coração a instrução da palavra pela sua avó e pela sua mãe. Aí depois Paulo pegou para quê? Para aperfeiçoar Timóteo. Mas o trabalho já tinha sido feito em casa. A base já tinha sido dada em casa. Paulo foi para quê? Para dar acabamento em Timóteo. Então nós precisamos fazer isso e ter este padrão, ter este modelo. E aí eu coloquei a frase, né? Coloquei a frase aí, discipulado começa na família. Antes de Timóteo ser discípulo de Cristo e de Paulo, ele foi discípulo de Lóide e Eunice, que eram a avó e a mãe dele. Então, antes de tudo, o discipulado começou em casa. Antes de tudo, o discipulado começou na família. Depois, foi para fora. O grande problema é que a gente quer que comece lá fora. Aí não funciona. O padrão tem que ser dentro de casa. Queria que você abrisse sua Bíblia. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, segunda carta, capítulo 4. Nós vamos tirar aprendizados para nós como discípulos e discípulas de Cristo. Quais são as características que nós precisamos apresentar. E aí esse padrão, esse formato nós precisamos seguir. Essas características precisam nos permear todo o tempo. Precisam nos seguir todo o tempo. Paulo, quando escreve essa carta, Paulo já está com seus dias contados. Paulo está no que os americanos chamam de corredor da morte. Paulo já tinha sido sentenciado à morte, só estava esperando o cumprimento desta sentença. É os últimos dias dele. Ele chama de partida, ele chama de despedida, mas ele está falando para um encontro de família, nós falamos de tudo, menos da salvação. E sempre tem alguém na família que precisa ser alcançado pela graça salvadora, sempre tem alguém que precisa voltar ao redil, voltar para os caminhos de Cristo. E aí nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Então, uma característica nossa como discípulo de Cristo, precisamos pregar a palavra em qualquer oportunidade. E aí ele fala, quer seja oportuno, quer não, pregue a palavra. E aí a segunda característica dos discípulos e discípulas de Cristo está ligada a essa. Não é pregar qualquer palavra, não é pregar de qualquer jeito. Ele fala, prega a palavra de Deus, genuína com amor. Porque tem gente que quer pregar dando só uma marretada. Não funciona, gente. A gente tem que bater às vezes, mas tem que soprar também. O evangelho precisa ter equilíbrio. O apóstolo Paulo diz que nós não recebemos espírito de covardia, mas recebemos o quê? Espírito de força. Espírito de ousadia. Mas também espírito de equilíbrio. Não é de qualquer jeito. Ele fala aí para nós. Corrija, repreende, exorte com paciência e doutrina. Então, nós vamos pregar, vamos ser incisivos, vamos falar do amor de Cristo, mas vamos falar com amor. Porque quando a gente fala com amor, é a ação do Espírito Santo de Deus em nós agindo. E aí nós vamos falar as verdades de Cristo, mas falar com amor. Porque esta é a mensagem. A mensagem do Evangelho, né, ela é mais doce do que o mel, mas ela também é dura. Porque ela corrige. E ninguém gosta de ser corrigido. Mas é necessário. Para quê? Para corrigir as imperfeições. Então ele está falando, pregue, mas com amor e com cuidado. Para não perder. Obviamente, é como eu estou falando, nós não vamos negociar nada, não vamos mudar nada, não vamos inventar nada. O que precisa ser falado vai ser falado, mas vai ser falado com cuidado e com amor. Amém?
Uma outra característica que o crente precisa ter: nós não podemos perder tempo com um crente mundano. Essa é uma característica nossa, e nós precisamos perder tempo. Tem gente que quer errar, filho. Quer estar na igreja, mas quer errar. Quer estar na igreja, mas quer viver no mundo. Quer estar na igreja, mas acha que pode negociar. Não dá. Então não perde tempo. Tem gente que não vou perder tempo. Tem gente que eu vou instruir, vou ensinar. Agora, o sujeito que quer viver no pecado, beleza. Porque a própria Bíblia diz, repreende uma vez, repreende duas, repreende três, leva testemunha com você. Não quer se consertar, não quer se arrepender, trata como gentio, filho. Porque tem crente que não quer se arrepender. Tem gente que não quer voltar para a essência do Evangelho. O sujeito acha que está tudo certo, ser casado e ter uma amantezinha ali, ter uma amiguinha ali. Não dá, filho, não funciona. O sujeito acha que dá para ser crente e desviar um dinheiro da empresa. Afinal de contas, ele já acostumou a viver com aquele extrazinho ilegal que ele está desviando. Não dá. Não dá para negociar. Então nós precisamos entender que com esse tipo de gente que acha normal desviar dinheiro, que acha que dá para fazer os negócios escuso, não dá para perder tempo. Porque o sujeito sabe que está no erro. Aí ele vai falar mal do cara que está lá em Brasília. Vai falar mal como? Eu estava explicando uma pessoa, né? Quando alguém bota um gato em casa, ele não está roubando da concessionária de luz, ele está roubando do vizinho dele. Não, é da concessionária, não, filho, é do seu vizinho. É do cara que mora do lado da sua casa que você dá bom dia. Às vezes é um vizinho que é crente, você dá a paz do Senhor. E você está roubando é dele. Porque a concessionária, filho, ela não vai perder. A concessionária vai liberar um tanto de energia para aquele lugar. Aquela energia vai ter que ser paga, filho. Se você não pagar, alguém vai pagar no seu lugar. E é quem? Seu vizinho. Aí você acha que com esse crente dá para a gente negociar? Não dá. Você acha que eu vou perder tempo falando com esse cara que sabe que está errado, fazendo errado, que está desviando, que está fazendo mal, que está prejudicando o seu irmão? Aliás, que o cara de Brasília que está errado. O cara de Brasília está fazendo alguma coisa e está fazendo com quem ele não conhece. Agora você está fazendo com quem você conhece, você acha que o cara lá está errado e você não. Mas eu estou fazendo um pouquinho. O meu é pouco, o do cara é muito. Filho, é só o volume. Lá os caras desviam, sabe-se quanto. Aqui você está desviando um pouco. Mas o princípio é o mesmo. Então nós precisamos entender que com esse tipo de gente não dá para perder tempo. E aí Paulo fala, virão dias difíceis. Eles se rodearão. E aí tem gente que vai falar, não, mas está tudo certo. Está muito cara a energia. Se você for pagar, vai ficar muito ruim. Se você for agir certo, você não vai conseguir viver. Aí tem gente que vai dar vontade de falar, vai ali negociar. Não dá para negociar. Então eles vão recusar a ouvir a verdade. Vão se entregar a fábulas. Vão se entregar a falácias. Então, com esse tipo de gente, não dá para nós perdermos tempo. E aí, seguindo em frente. Esse assunto aqui, quando eu estava aqui, eu falei, Jesus, já fui desses. Agora estou aqui caminhando, né? E aí, característica, ser sóbrio em todas as áreas. O que é ser sóbrio? Ser moderado, comedido, ter um comportamento discreto, simples, sem ostentar nada. E aí quando ele fala ser sóbrio, ele fala, versículo 5, ele diz assim, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições. Então seja moderado, seja simples, seja sóbrio em todas as coisas.
Aí quando eu fui lá pegar, né, sóbrio, aí ele fala sobre bebida alcoólica, mas ele fala também sobre comida, sobre excesso. Aí eu falei, eu já fui dos glutões, né? Tem alguém que não sabe o que é glutão, gente? Quem não sabe o que é glutão? Pode levantar a mão, sério. Glutão é uma pessoa que come demais. Isso é glutão. O apóstolo Paulo fala para nós não sermos glutão. A glutonaria é uma das obras da carne. O apetite desordenado, comer demais. Gente, comer é bom demais, gente. Mas o excesso faz mal. É um assunto que a gente não gosta de tocar. Mas a Bíblia toca. A Bíblia fala que é pecado. Já pequei muito nessa área. Mas a comida é para quê? Para alimentar o corpo. Quando eu estava fazendo aqui, eu estava lembrando de um amigo que foi almoçar lá na minha casa uma vez, morava com meu pai. Aí estava eu e meu pai, eu tinha ido fazer uma prova de um concurso. Aí esse amigo acabou indo almoçar lá em casa. Aí ele chegou, viu um maior panelão de comida. Aí ele falou assim, cadê o resto da família? Eu falei, não, é só eu e meu pai. Aí ele falou, e essa comida aí é para quê? Eu falei, é para a gente. Aí eu falei, não, mas é para a gente almoçar. Aí ele falou, para almoçar? Ele falou, cara, você quer chegar mais das 5 pessoas para comer isso aqui? Eu falei, não, a gente vai almoçar de noite, a gente come alguma coisa. E era um pratão. Aí ele falava, cara, isso não é a última refeição da vida que vocês vão fazer, não, gente. Vocês vão comer outros dias. Mas era desesperador. Então isso é pecado, gente. A glutonaria é pecado. Seja moderado. Porque a gente inventou um ditado, crente não bebe, mas crente come muito. Não, a gente tem que comer com qualidade, o certo, para se alimentar, para se satisfazer. O problema é que a gente quer comer, né? O olho quer comer, a boca quer comer, a mão quer comer, tudo quer comer. Então a gente precisa entender ser moderado, ser sóbrio. Eu já estive em festas que assim, saía com os bolsos lotados de coisa. Ia botando salgadinho, não sei das quantas. Usava até umas calças que a gente tinha com um bolso enorme. O bolso saía cheio. Garoto, farra, bagunça. Mas é glutonaria. É falta. É pecado. E a gente precisa ter esse entendimento. E aí ele fala, você seja sóbrio. Seja moderado. Seja contido. Faça as coisas decentes, faça as coisas certas. Então nós estamos vendo aqui que Paulo está falando para Timóteo em todas as áreas. E isso é ser discipulador. É você falar para o camarada. O camarada pode até não gostar do que você vai falar, mas é necessário. A correção é necessária. E aí ele vai continuar falando. Mantenha o propósito para o qual você foi chamado ou chamada no reino de Deus. Cada um de nós precisa fazer isso. Precisa ser característica nossa. Ele fala assim para Timóteo, faça o trabalho de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Aqui, nesse lugar do evangelista, você pode falar assim, cumpra o trabalho de um bom intercessor, de uma boa intercessora, de um bom músico, de um bom vocalista, de um bom professor, de um bom administrador. Qualquer ministério que você exercer, você coloca aqui no lugar do evangelista. Qualquer coisa que você fizer no reino de Deus, coloca aqui no lugar do evangelista. Cumpra o seu ministério. Porque cada um de nós tem uma função determinada. Que o Senhor nos deu, que o Senhor nos constituiu. E aí ele está falando, você faça o seu trabalho, cumpra o seu ministério. Não transmita isso para os outros. Não passe essa responsabilidade adiante. Não espere que os outros façam aquilo que você tem que fazer.
Cada um de nós precisa entender que o nosso trabalho, ele é um trabalho que precisa ser feito. Se eu não fizer, de repente o pastor Marvel vai fazer, mas vai sobrecarregar ele. Aquilo que é a minha função. De repente eu não faço, o pastor Denilson vai fazer, mas vai sobrecarregar aquilo que eu posso fazer. Então cada um de nós precisa assumir este lugar, a nossa responsabilidade, o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa vocação. E aí ele está falando, isso é característica dos discípulos e discípulas de Cristo. Não abandonam o chamado do Senhor, não abandonam o chamado de Deus. Aí ele vai falar no versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Fui chamado para pregar para os gentios. Cumpri a minha função, cumpri o meu ministério, cumpri a minha tarefa. Quando você lê lá capítulo 28, 27, 26, 27 ali do livro de Atos, você vê Paulo no naufrágio. Paulo tem uma convicção. Ele vira para o comandante e fala assim, ó, não precisa se preocupar, ninguém vai morrer. A carga vai se perder, mas ninguém vai morrer. Porque eu sei aonde eu tenho que chegar. Eu tenho uma tarefa a cumprir, eu tenho uma missão a cumprir. Não precisa se preocupar. Eu sei para que Cristo me chamou, eu sei para onde eu vou, eu sei para que eu fui chamado. Ele sabe aquilo que Deus decidiu fazer na vida dele. E ele sabe que o Senhor vai levar ele no propósito. Ele ia chegar em Roma. Ele ia pregar na capital do império. Então nós precisamos entender que nós somos chamados, nós precisamos dessa determinação. Não podemos olhar para trás, não podemos abandonar a missão que o Senhor nos cumpriu, que o Senhor decidiu nos entregar. Cada um de nós precisa disso, passar para frente isso. Quando eu olho para a minha vida, eu olho para a minha mãe, assim, é um referencial de tudo na minha vida. E a minha mãe trabalhava fora, minha mãe era empregada doméstica. Minha mãe tinha épocas que saía de casa segunda-feira, de manhã, voltava quarta à noite. E a quinta de manhã, voltava sábado à tarde. Olha só. Às vezes voltava na sexta-feira de noite, porque sábado o dia inteiro minha mãe ficava fazendo bolo para fora, docinho, salgadinho, sabe-se lá o quê. A vida era essa. Então minha mãe trabalhava 5 dias da semana fora. Sábado geralmente estava fazendo salgado, bolo, doce, essas coisas. Mas eu não sei como minha mãe fazia, que ela tinha tempo para estudar a lição que ela dava aula todo domingo na escola bíblica. Eu não sei de onde minha mãe tirava tempo para estudar. Eu não sei para onde minha mãe tirava tempo para fazer a lição. Com todos esses afazeres. E com 5 filhos para criar. Meu pai ausente. Eu tinha 3 outros irmãos do outro casamento anterior da minha mãe. Mas nunca deixou de ensinar a palavra do Senhor. Nunca deixou de ser modelo. Minha mãe nunca mandou pegar a Bíblia para estudar. Porque eu sempre fiz, sabe por quê? Porque quando eu olhava para ela, nos momentos que ela tinha, que era pouco, minha mãe estava o quê? Estudando. Não precisava falar, porque o exemplo que eu via era de alguém com pouco tempo que tinha, dedicava ao Senhor e à família. Então, não precisava mandar, porque ela fazia. Não era uma coisa que a gente não via ela fazendo. Era uma coisa que era normal. Então, altas horas da noite, minha mãe estava lendo. Minha mãe estava estudando. Então, aquilo era diferente. Mais do que mandar, é alguém fazer. É alguém ser o exemplo na prática. Então, o chamado que ela tinha, que ela exerceu a vida inteira, ser professor da escola bíblica, né, de ensinar, de instruir as pessoas, herdei. O Senhor também me deu essa prática, o Senhor me deu esse amor também.
Então nós vemos aqui que nós olhamos e ali a falta de tempo não era desculpa. Eu não tenho tempo para isso. Mas você tem tempo para tantas outras coisas. E aí muitas das vezes o que nós damos para o Senhor é o quê? O resto. A sobra. E o Senhor nos chama de fazer o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça é em primeiro lugar. O Senhor não quer resto. O Senhor não quer sobra. O Senhor quer primazia. Em todas as áreas. Honre o Senhor com todos os seus bens e com a primazia, com as primícias. E isso não é só da renda, não, é de tudo. De tudo. O princípio é o mesmo. Então nós vemos aqui que nós somos chamados a não abandonar o chamado de Deus nas nossas vidas, a continuar caminhando, a continuar indo além, a continuar fazendo a vontade do Senhor. Então não abandone o chamado. Instrua os seus filhos, instrua suas filhas, seja um exemplo dentro de casa. Que seus filhos olhem para você e falem assim, ó, eu vou querer ser igual minha mãe e meu pai. Eu vou querer amar esse Deus igual eles amam. Eu vou querer servir esse Deus igual eles servem. Porque foi assim que eu aprendi. Eu amo servir o Senhor porque eu olhei na prática, eu vi na prática. A minha avó, eu devia ter uns 5 anos quando minha avó faleceu. Mas ao longo do tempo eu fui vendo pessoas que conviveram com a minha avó falar sobre ela. E minha avó era uma baita de uma evangelista. Eu tenho um amigo que ele sempre fala, né? Os cultos na casa da minha avó dava mais de 100 pessoas. Vizinhos, amigos. A gente tem famílias inteiras que foram ganhas pela minha avó. Amigos. Tem um pastor amigo meu, a gente estava esses dias. A família dele, por exemplo, foi uma família que foi ganha pela minha avó. E aí hoje ele é pastor, por exemplo. Então nós vemos o trabalho de alguém que se dedicou à obra do Senhor. Alguém que deixou um legado. Alguém que eu olho e falo, rapaz, estou em débito, eu preciso melhorar. Alguém que é um modelo a ser copiado. Alguém que serviu o Senhor com amor, com carinho, que dedicou a obra ao Senhor. Que fez o trabalho de bom evangelista, de cumprir o ministério, de não abandonou o chamado. Combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. E é isso que nós precisamos passar para os da frente, passar para os próximos que virão, passar para uma nova geração. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena investir tempo no Senhor, vale a pena investir tempo na obra do Senhor. Vale a pena você ficar aprendendo da palavra do Senhor. Vale a pena, é bom. Então, quando nós fazemos isso, nós entendemos que nós estamos cumprindo a mensagem, a obra do Senhor. E aí Paulo passa isso. Mas é como eu falei, antes de Paulo passar isso, Timóteo já tinha aprendido dentro de casa. Alguém dentro de casa já tinha investido tempo. Já tinha investido tempo em Timóteo. E aí quando Paulo pega, Timóteo ainda era novo, devia ter uns 17 anos mais ou menos. E sai para viajar com Paulo. Ele é alguém que Paulo vai lapidando, acabando de lapidar num processo. Mas a base já estava lá. Porque a sua mãe não foi negligente com o seu chamado. A sua avó não foi negligente com o seu chamado. Investiu na filha e a filha investiu no neto. E aí deu continuidade a essa cadeia. E aí resultou num pastor que deu continuidade à obra do Senhor. E aí quando nós entendemos que cada um de nós tem essa responsabilidade, como pai, como mãe, como tio, como tia, como responsável, como cuidador. Então cada um de nós é chamado para isso. A dar continuidade ao trabalho, a dar continuidade ao ministério, a ensinar as pessoas, a instruir as pessoas, independente de qual seja o seu ministério. Independente daquilo que você faça, o Senhor te chama a você continuar mantendo essa estrutura. E aí, dentro da família, como eu falei, será que seus filhos veem você lendo a Bíblia? Qual é a música que seus filhos escutam você ouvindo em casa? Qual é o vocabulário que você usa dentro de casa?
Lembra daquela música do Kainon? Mamãe, vamos morar aqui na igreja? Ou papai, vamos morar aqui na igreja? Conhece essa música? Porque em casa, como é que é o vocabulário? Como é que são as decisões? Como é que é a situação? Os filhos preferem estar na igreja, porque na igreja eles são outras pessoas. Não são as pessoas que eles são em casa. Não dá para ser assim, não. Isso não cabe mais, não. Isso não cabe para nós. Pode caber lá em outro lugar, mas aqui não cabe. Nós precisamos ser testemunhas vivas. Falar e cumprir aquilo que falamos. Ser exemplo dentro de casa, ser exemplo no trabalho. As pessoas, quando você chegar na empresa, precisam ver que você é uma pessoa que você fala e cumpre aquilo que você falou. As pessoas precisam ver que você é uma pessoa que, se eles pedirem oração, você vai orar pela causa deles. A pessoa precisa ver que você tem um testemunho vivo de mudança, de que você era uma pessoa antes de Cristo, que você era outra pessoa agora depois de Cristo. Você já não é a mesma pessoa, você passou a dar outros valores, dar outro comunicado, você passou a falar outra forma. A pessoa precisa ver uma mudança em você. Então, quando nós fazemos isso, nós continuamos, como discípulos e discípulas de Cristo, marcar uma geração, marcar vidas, marcar pessoas. E aí aquilo que nós comunicamos, a geração futura vai marcar. E aí é como nós lemos lá em Deuteronômio. Vai passando de pai para filho. Nós vamos inculcar na cabeça dessa nova geração aquilo que Cristo nos fez. Mas para isso nós precisamos ser exemplo. Para isso nós precisamos ter uma vida que realmente traga mudanças, traga transformação seguido de tudo aquilo que nós falamos. Que precisa haver ação naquilo que nós falamos, prática naquilo que nós falamos, e não somente discurso. Então nós precisamos entender que nós precisamos fazer na nossa família discípulos. Precisamos fazer na nossa família pessoas que vão dar continuidade à obra. Porque daqui a pouco nós não vamos estar aqui. Não sei quanto tempo o Senhor vai nos dar. Mas daqui a um tempo nós não vamos estar aqui. Vai haver uma nova geração. E essa nova geração continua propagando Cristo. Precisa continuar mantendo essa igreja firme, forte, crescendo, avançando. Nós não vamos durar para sempre. Então esse é o grande desafio. Dar continuidade no discipulado. Dar continuidade a novos discípulos. Fazer com que outras pessoas mantenham essa engrenagem funcionando. Fazer que essa engrenagem continue caminhando. E nós estamos aqui para isso. E aí, para nós fecharmos aqui, característica dos discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Aguardam com fé e esperança a recompensa que Deus tem preparado para nós. Vira para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Deus, fala para a pessoa, Deus tem recompensa preparada para nós. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Versículo 8 para nós terminarmos. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Nós cantávamos aqui no final do louvor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se você ama esta vinda, o Senhor tem uma coroa de justiça para você também. O Senhor tem galardões para você também. O Senhor tem uma coroa especial para você também. Então nós temos uma palavra de esperança, uma palavra de vida. Então não desista do seu ministério, não desista da sua família. Não desista de orar, não desista de interceder. Marque um horário. Acorde de madrugada, acorde sei lá que horas. É cansativo, é puxado, é. Mas aprenda a dedicar um momento de oração. Um momento de intercessão pela sua família, pela sua casa. De sentar junto à mesa. Fazer um culto doméstico. Cada um lê uma palavra, cada um lê um versículo, cada um lê uma palavra. Cada um prega um dia, cada um vai instruindo. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer com que seus filhos tenham prazer e aprendam a amar a palavra do Senhor. Mas para isso você precisa amar a palavra do Senhor.
Para isso você precisa gostar de ler a palavra. Para isso você precisa ser modelo dentro de casa. Só assim seu filho vai aprender a amar a palavra do Senhor. Só assim, como eu falei, nós e Dionísio fizeram com Timóteo. E Timóteo foi alguém que frutificou muito no futuro. Porque ele aprendeu em casa a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Ele aprendeu em casa as santas escrituras. E aí o apóstolo Paulo, quando pegou Timóteo já tinha amor pela palavra de Deus. E esse amor nasceu dentro de casa, não nasceu na igreja. Esse amor nasceu no lar, aonde precisa ser plantada a semente do Evangelho de Cristo. E aí, essa semente ela vai frutificar. E ela vai frutificar a cada dia mais e mais. Mas lá na sua casa, você precisa ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Chamar os músicos.